YouTube, que eu sou sempre apanhada aqui a falar no meio deste processo, portanto, de certeza que vou ser apanhada outra vez, mas já estamos no ar, é isso mesmo, já estamos aqui com o nosso querido Carlos, já estamos no ar, Carlos. Eu vou partilhar. Ótimo, então assim já podes partilhar. Quem quiser partilhar, pode partilhar. Quem quiser assistir aqui, bem-vindo. Então, o meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola. Hoje estamos no nosso 30º episódio. Uau, muito contente por alcançarmos este número tão bonito. 30 episódios já, desde o início que faço estas conversas. E hoje mais uma conversa top, mais uma pessoa top a acompanhar-nos. E quero desde já agradecer a todos que nos estão a acompanhar, quer seja aqui na página do Zoom, quer esteja na página do YouTube. Sejam bem-vindos, já sabem, estes primeiros 30 minutos vamos conversar um bocadinho com o Carlos, saber quem é o Carlos, que pessoa fantástica é o Carlos, e depois o que é que nós vamos fazer. Caso vocês tenham perguntas, por favor, façam-nas aqui no nosso bate-papo, ou então poderão ter a oportunidade até de fazê-las mesmo verbalmente. Se não houver perguntas, nós vamos continuar a conversar. Portanto, Carlos, há sempre aqui conversa para uma hora fantástica aqui com todos os que se juntarem a nós. E, como tudo, há filhos em trás, há barulho de filhos, e isto também faz parte aqui do desafio. Carlos, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigada por teres aceito o nosso convite. E eu começava exatamente por te perguntar quem é o Carlos e quem é o Carlos? Boa noite, Eva. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Quem é o Carlos? O Carlos é uma pessoa que descomplicou. O Carlos sempre foi um indivíduo com muita energia, até ao dia em que me aconteceu provavelmente aquele que foi o acidente da minha vida. Eu, aos 29 anos de idade, fui operado foi-me detectado um neurinoma acústico, portanto um cancro cerebral. Tive 2 operações, uma de 12 horas e outra de 6 horas. O prognóstico era muito complicado porque tinha 90% de hipóteses de ficar com a paralisia facial, 30% de ficar paraplégico, etc, etc. Isto para dizer que correu tudo perfeitamente bem, fiquei apenas surdo do ouvido direito porque era algo de impossível de não acontecer. E isto mudou completamente a forma como eu passei a ver a vida e a ver as pessoas. Passei a absorver cada detalhe, cada pormenor, a dar muito mais importância ao nascer do sol, a um pôr do sol. E, portanto, foi um acontecimento que, apesar de negativo, o facto de eu ter ultrapassado de forma positiva acabou por contribuir para eu encarar e ver a vida de uma forma muitíssimo mais positiva e muito mais descontraída e muito mais intensa ao mesmo tempo. Depois o Carlos. O Carlos é uma pessoa que sempre viajou muito. O Carlos nasceu em Angola, saiu de Angola com 7 anos, para Portugal. Regressei a Angola em 1995, estive aí de 95 a 98. Depois não consegui deixar de aceitar o desafio que me fizeram para ir trabalhar para Monte Carlo, no Mónaco, quando tive 3 anos e meio, quase 4 anos. Estive nos Estados Unidos, estive em Inglaterra, estive na Suíça e, entretanto, em 2010 voltei a Angola. Agora, de forma definitiva, a minha mulher é angolana, tenho filhos e filhas angolanas, já temos netos, já vamos no 5º neto, e, portanto, muita coisa mudou e acho que foi importante todo este percurso de vida para ser quem eu sou. As coisas boas, as coisas más, os pontos positivos e negativos que fizeram de mim o Carlos que existe hoje. Queres que eu acrescente mais alguma coisa? Fantástico. Eu acho que nós temos aqui, assim, isto tu fizeste um resumo muito rápido, portanto isso não vale. Mas como fizeste um resumo muito rápido... Sou super assertivo, mas eu posso, se quiseres, posso expandir. Não te preocupes que eu vou puxar por ti, portanto não há problema nenhum.
Carlos, antes de mais, este convite também, e há bocadinho falávamos um bocadinho disso, é também, eu gosto de trazer pessoas que logo desde o início também abraçaram um bocadinho do projeto da liderança feminina em Angola e tu indiscutivelmente foste uma dessas pessoas. E como eu gosto também de fazer estas partilhas, acho que é importante também partilhar com todos esse apoio e esse carinho que tu me deste logo desde o início. Muito obrigada por isso desde já. E, e agora fazia-te aqui uma pergunta, assim, uma pergunta tipo desafio. Que mulheres é que tu encontraste ao longo da tua vida que te impactaram a nível da liderança? Antes de mais, a minha avó materna, por natureza sempre foi uma líder, era uma matriarca, era uma mulher com uma resiliência e um dinamismo, uma coisa fora de série. Passou-me valores de humanismo, de sensibilidade, mas ao mesmo tempo também me passou valores importantes para eu encontrar o meu equilíbrio e não me deixar levar só pelo lado sentimental. Ela foi muitíssimo importante, a minha avó. Depois disso, a minha mãe e atualmente a minha mulher. A minha mulher é o meu farol. Há decisões que tomo na minha vida, de há uns anos largos a esta parte, que só as tomo depois de a consultar e consultar muito bem, e quando antes não o fazia, porque eu era uma pessoa que funcionava muito por mim e pela minha cabeça e depois de fazer as minhas introspeções. E hoje em dia partilho tudo com a Marina, e é importante, primeiro porque ela conhece muitíssimo melhor toda a realidade de Angola e das pessoas em Angola, e isso foi muito importante, porque eu não te vou mentir, eu no início, quando regresso a Angola em 2010, enfrentei muitas dificuldades, porque montar um negócio em Angola, para quem vem de fora, as pessoas pensam que é uma coisa fácil, para tu teres sucesso, de fácil não tem nada. E, portanto, foi muito importante todo esse apoio que ela me deu na altura e que continua a dar, porque de outra forma eu não teria conseguido ultrapassar e vencer e chegar onde cheguei e ter o sucesso que consigo ter hoje, não é? Sim, diria que foram elas. Tive também a Suzy no Mónaco, em Monte Carlo, a Suzy que era a minha administradora ligada ao Forex, a Suzanne Reisenbeck, e ela de facto era uma mulher inteligentíssima, uma mulher com uma cultura geral transversal, fantástica, que me conseguiu transmitir um princípio que como líder para mim foi extremamente importante, foi algo que eu consegui beber dela, que a liderança deve ser sempre horizontal. A liderança deve ser o mais descontraída possível, mas deixarmos completamente à vontade das pessoas que estão connosco, para que elas possam libertar. E eu acho que esse princípio que ela me passou logo aí, e eu tinha na altura 28, 29 anos, foi crucial. E tu dizes uma coisa que é muito importante, que é esta liderança descontraída, esta liderança de envolvência. Como é que és tu enquanto líder com as tuas pessoas? Olha, melhor do que ninguém, até te vou ler, até vou fazer uma coisa, vou cometer aqui uma inconfidência com as nossas últimas estagiárias, a Naira e a Rosária, da Universidade Católica de Angola. Elas descrevem mais ou menos por aqui, tu consegues ter uma ideia. Agradecimentos ao Grupo África Talents pela oportunidade de confiança, ao Dr. Carlos pela liderança exemplar que soube motivar e ensinar com paciência, dando a abertura necessária para o nosso autodesenvolvimento durante o tempo de estágio. Isto reflete, eu deixo as pessoas muito à vontade, mas acima de tudo procuro dar-lhes instrumentos e soluções para elas se autodesenvolverem. Eu não me agarro muito àqueles princípios de tens um cronograma, tens tarefas, tens funções, tens objetivos. Eu tento também que tenham um espírito crítico, que tenham o princípio de se sentirem completamente à vontade para dar ideias, para estabelecer novas soluções, envolvo-os, convido-os para reuniões, inclusivamente até reuniões com a administração participam comigo. Sempre tentei deixá-los completamente à vontade, mas faço questão de que me digam, que me corrijam quando acham que eu errei em algum ponto. Alguns, nomeadamente as mulheres, ficam surpreendidas quando eu digo isto no início. Isso é fácil. É isso que eu te ia perguntar. Isso é fácil fácil aceitar a crítica? Ou seja... É.
É muito Sim. mais fácil do que nós pensamos, porque um líder, acima de tudo, comete erros. Eu não conheço nenhum líder de sucesso que não cometa erros. Aquele líder que não gosta e não quer assumir os seus erros é um líder que tem problemas com a sua própria autoconfiança, não é? E, por outro lado, acaba, ao não admitir os erros, acaba por não dar o à vontade e as condições a toda a sua equipa para as pessoas se sentirem à vontade. É importante que as pessoas percebam que os líderes cometem erros. Todos somos humanos e, portanto, acho que todos, da mesma forma que eu posso criticar um colaborador, tenho que me sentir à vontade para que esse colaborador, essa colaboradora me possam criticar a mim. Obviamente sempre criticar de uma forma positiva, porque eu também os critico de uma forma positiva. Tento nunca criticar de uma forma destrutiva, de uma forma agressiva. Tento ser positivo na crítica e, portanto, eles próprios sentem que, e ficam um bocado limitados pelo facto de ser o líder, têm cuidado com as palavras, mas eu estimulo-os para dizerem, mas onde é que achas, o que é que achas que eu deveria ter feito, o que é que não deveria ter feito. E deixa-me que te diga, Eva, que isso acaba por melhorar em muito a própria forma como nós conduzimos o nosso trabalho. E a própria orientação estratégica das empresas acaba por ter uma variável muito mais ampla. Porque nós temos pessoas fantásticas nas organizações que não falam, porque os líderes não se estimulam para falar, não se estimulam para estar à vontade. E quando tu consegues que essas pessoas se sintam quase como em casa para poderem estar à vontade, obviamente tendo responsabilidade, tendo accountability, sabendo que têm que cumprir com as suas funções, com as suas tarefas, mas também estando à vontade para criticar de uma forma positiva. Porque nós também temos aqui um tema cultural, não é? De alguma forma, as pessoas sentem sempre, eu não posso dizer, eu não posso chocar o meu líder, eu não posso ir contra as ideias que ele tem. Portanto, nós temos esta forte, em Angola, temos esta forte componente cultural, que depois, ao exigirmos as pessoas para sair um bocadinho dessa caixa e dizer, não, olha, eu gostaria que tu me dissesses que quando as coisas não funcionam, como é que elas são. É interessante ver também o próprio desenvolvimento das pessoas quando tu lhes dás esta liberdade, não é? Que é aquilo que tu dizias, a possibilidade das pessoas estarem envolvidas, das pessoas estarem à vontade, apesar de estarem, de alguma forma, a fazer esta crítica que tem que ser a construtiva e é aqui que tem que se fazer a grande diferença, não é? Isso Que é o que é que nós trazemos. Exatamente, exatamente. O que é que nós trazemos de valores quando estamos a dizer, olha, eu não concordo com isto por esta razão, ou só se está a dizer, não gosto daquilo que o Fátima acabou de dizer, não é? São coisas muito distintas. Como é que tu vês este teu processo natural também de desafiar as tuas pessoas neste sentido? Como é que é a reação delas? Antes de irmos aí agarrando aquilo que estavas a dizer, acho que era importante ressalvar isto, até porque eu digo diretamente às pessoas, até inclusivamente o próprio governo, amigos e conhecidos que tenho, esse é um dos grandes defeitos neste momento ao nível da liderança em Angola. Existe, isto é frequente, acaba por ser quase pandémico, aproveitando agora esta história da pandemia, até tem piada. As pessoas parece que quando entram numa organização já vão com aquele preconceito de que não, pá, ele é o chefe, ele é o líder e portanto eu não tenho que o questionar, eu não tenho sequer que interrogar, eu não tenho que participar, eu só tenho que obedecer. Nada de mais errado. Nós devemos ter essa capacidade como líderes de os colocar à vontade. Só assim é que as organizações evoluem e por consequência, o próprio país, a própria nação. Porque, de outra forma, as coisas limitam-se muito. Eu noto uma diferença, e aqui os meus amigos homens vão me desculpar, eu sou homem e tenho que o dizer, noto uma diferença muito grande na forma como a liderança é conduzida pelas mulheres e como é conduzida pelos homens. Os homens são, por natureza, muito mais frios e autoritários na forma como conduzem a liderança, e as mulheres muitíssimo mais flexíveis. Aliás, considerando isto que estamos a viver agora, e sabendo que temos de ser mais flexíveis, que temos de ser mais ágeis, acho que as mulheres têm conseguido introduzir isso com muito mais facilidade, talvez por ser espontâneo, por ser algo que vocês têm natural. Em relação à tua pergunta, foi fácil, foi muito espontâneo. Uma das primeiras coisas que faço sempre que entram novos colaboradores é conhecê-los, e faço questão de os colocar logo à vontade, conhecê-los dentro do local de trabalho, fora do local de trabalho,
e pô-los logo completamente à vontade. E depois o dia-a-dia do próprio relacionamento fá-los ganhar essa confiança para poderem estar à vontade para... Eu quero as pessoas livres, as pessoas têm que estar livres e têm que sentir à vontade para produzir com naturalidade. Não é à toa que nas nossas sessões, seja com parceiros, seja com clientes, às vezes até com administrações, como eu estava a dizer há bocado, eles participam e nós fazemos brainwritings. Eu trouxe para Angola uma, que agora penso, já introduzi com alguns clientes, portanto considero que já deve estar a ser passado, mas tenho orgulho de dizer que fui eu que trouxe para Angola. O brainwriting, as pessoas por natureza utilizavam o brainstorming para gerar ideias. E com o brainwriting estavam-se a esquecer deste ponto muito importante, é que o brainwriting tu consegues envolver as pessoas mais tímidas, aquelas pessoas mais reservadas, aquelas pessoas que se deixam, de certa forma, intimidar pelos mais comunicadores, pelos mais envolventes, pelos mais supostamente líderes. E então, ao fazer os brainstormings através deste método de brainwriting, vais buscar ideias fabulosas e vais criar uma interatividade e uma participação de todos absolutamente genial, porque depois, no fim, transportas esse brainwriting para o oral, em trabalho de equipa, falado, e é muito giro. Portanto, acho que é natural, é espontâneo. Acho que todas as organizações e todos os líderes deveriam praticar isso, deveriam, eu não digo aprender, mas deviam talvez fazer um pequeno esforço, ser talvez um bocadinho mais espirituais, talvez, quem sabe, até se interessarem um bocadinho mais para... Olá, estamos a ouvir uma bebê, um bebê. Desculpa, sou eu. Não, desculpa, estou isto. Faz parte. Eu chego até é aquilo que eu disse, faz parte. Olha, ainda ontem estávamos numa reunião e a Janete, também formada na Católica, estávamos na reunião e ela estava com a bebê ao colo e a bebê chorava. Eu disse, Janete, faz uma pausa, vai ali com mas isto agora é tão importante para mim, não faz mal, a gente depois retoma. Portanto, é a tal flexibilidade que eu falava. Temos que deixar as pessoas completamente à vontade, porque os resultados depois no fim vão ser, sem dúvida nenhuma, muito melhores. Em relação a esse teu projeto magnífico da liderança feminina Angola, eu já assisti a alguns destes teus lives. Tu és uma mulher fantástica, tu és uma empreendedora por natureza, tu és aquela que sonha e aplica o chamado Make It Happening, que foi um dos meus livros de referência, o Make It Happen. Tu fazes as coisas acontecer, levas a bola para a frente e acabas por ser uma inspiração não apenas para as mulheres, mas para muita gente. Portanto, parabéns, Eva. Pronto, agora fiquei eu sem dizer, pronto, não vale. Não vale. Gratidão, muito obrigada, Carlos. Sabes que é mútuo respeito também por aquilo que tu tens feito e pelos projetos que tens trabalhado e trazido para Angola. Nós já tivemos aí algumas parcerias, nomeadamente com o PDA, que é uma plataforma... Ai, peço desculpa, fiquei agora aqui meio afónica. Que é uma plataforma ou melhor, fala-nos de tudo o que é o PDA. Eu sei o que é o PDA, mas as pessoas não sabem. Queres partilhar um bocadinho connosco? E vais ficar surpreendida porque o PDA tem muitas surpresas, tem muitas novidades fantásticas. Boa! Então vá, surpreende-nos. O PDA International é a líder online. Atenção, é preciso destrinçar isto porque o líder continua a ser a DISC de relatórios de perfil comportamental, que trouxe uma variável nova e foi por isso que na altura eu preferi o PDA, isto já em 2013, em vez do DISC, em vez do Profile, do Insight, do Clarity for D, acabei por preferir o PDA. É que o PDA permite que não só temos o perfil comportamental das pessoas, que é uma autêntica fotografia, nós estamos a falar, qualquer um de vocês que preencha um relatório PDA, quando vê o relatório, que tem sensivelmente 25 páginas, este individual, é a vossa fotografia completa. Uma coisa fascinante, é ou não é, Eva? Eu subscrevo, mas eu sou suspeita, não é? Eu sou suspeita. Estamos a falar de uma ferramenta que tem mais de 90% de eficácia, portanto, de accuracy científico, de fiabilidade científica, e é espantoso como só a selecionarmos adjetivos como achamos que os outros nos definem e como nós nos autodefinimos, consegue dar resultados tão fabulosos. Mas o PDA é muito mais do que isto. O PDA começou logo a fazer uma coisa que a DISC não fazia, por exemplo,
que é medir a energia, que é medir o autocontrole, que é medir a inteligência emocional. Depois permite-nos fazer comparações de grupos, comparações de equipas, comparações de cargos, analisar competências a desenvolver e, portanto, de forma transversal, até mesmo para prepararmos planos de formação, de capacitação, de coaching, etc. Eu, hoje em dia, os meus clientes todos empregam o PDA primeiro porque ele é o primeiro passo, ele é crucial para se dar esse primeiro passo. Depois, porque os próprios relatórios vão ajudar essas mesmas direções de capital humano e de relações humanas a brilhar perante as suas administrações, porque os relatórios que isto produz são de tal maneira bem estruturados. Eu pensava que isto tinha caído, Eva. Isto baixou e pensava que tinha caído. Não, estou-te a ouvir, estamos-te a ouvir bem. Vocês estão a ouvir bem. Sim. E, portanto, para mim foi uma honra, logo em 2013, ter ficado como representante exclusivo da PDA, inicialmente para Angola, depois tive ali 2 anos e meio em que fui o representante para todo o continente africano. Depois acabei porque era preciso envolver outras ferramentas e outras soluções e passei de representante exclusivo para Special Partner da PDA. Hoje a PDA já anda há uns tempos, a Catherine e o Jaime estão a pedir, por favor, para voltar a ficar com a representação exclusiva em Angola. Ainda não decidimos se vamos ficar ou não, porque eu acho que também nós temos que... É importante haver concorrência, eu acho que em tudo faz muita falta a concorrência, estimula-nos, puxa por nós e, portanto, não sei se vou aceitar mais esse novo desafio de voltar a ter a exclusividade, até por força daquilo que se está a passar com esta situação pandémica, não sei, é algo a analisar. Temos a reunião na segunda-feira, ficam aqui a saber em primeira mão, portanto, muito provavelmente a partir de segunda-feira há essa hipótese fortíssima de voltarmos a ficar com a exclusividade. Portanto, o PDA é algo que nos mede em termos comportamentais, de forma transversal, e que eu diria ele já não é importante, ele é crucial se de facto quisermos ter uma boa fotografia de quem são os nossos colaboradores, de quem são os nossos líderes, de como é que as pessoas se devem interrelacionar, de como é que as equipas funcionam bem, elas, equipas individualmente e com as outras equipas, mede a comunicação, mede a tomada de decisão, mede o potencial de liderança, dá para detectar futuros líderes. Aliás, tu vais falar nisso com certeza, Eva, a propósito desse excelente programa que tu criaste para detectar e apurar futuros líderes. Hoje o PDA é de facto fabuloso. E agora a novidade é que temos 2 novas ferramentas. Temos o Heartbeat. Ok. E temos a cultura. Ou seja, estamos a... Então falamos lá um bocadinho Olha, a Catherine não me vai deixar porque o lançamento... Ainda não podes. O lançamento oficial não é agora. Só nos levantou aqui um bocadinho, só mesmo maldade. Aliás, ela vai ouvir isto depois e vai dizer, já estás a falar disto. O lançamento oficial vai ser agora dentro de 15 dias, sensivelmente. Ok, pronto. Então acompanhem. Vai muito mais longe, vai aproveitar aquilo porque a pandemia trouxe muita coisa que não é boa, obviamente, mas também trouxe algumas coisas boas e obrigou as pessoas a serem muito mais introspectivas, a analisarem tudo com muito mais sensibilidade. O Heartbeat tem muito a ver com isso. Acima de tudo, fazer com que as organizações, as pessoas se entendam todas muitíssimo melhor. Depois temos a parte da cultura. E com isto, com aquilo que tu já sabes, também temos o MyPDA Coach, temos o Feedback 360, ou seja, passamos a ter uma ferramenta que mede tudo aquilo que nós precisamos para, em termos comportamentais, termos a organização perfeita, ou pelo menos termos as condições para estruturar a organização perfeita. Bom, eu defendo que não há organizações perfeitas, defendo que há caminhos. Sim, claro. Defendo que há caminhos para podermos melhorar e trabalhar e desenvolver o potencial de cada um de nós, quer seja por iniciativa própria, não é? Porque nós temos muitos processos e vamos vendo aqui, é um bocado engraçado, porque alguns dos nossos processos em termos da liderança feminina é desafiar exatamente as mulheres a irem um pouco mais longe. Portanto, os programas de mentoria e de coaching, como tu há bocadinho dizias, é pegar nesta liderança e potencializar, mas começa pela pessoa de eu quero fazer esse trabalho, eu quero ir um pouco mais longe. E tu, ao dizeres-me este tema das organizações, porque as organizações também é preciso, e eu sou um bocado suspeita, mais uma vez, dizer isto, porque defendo isto, como é óbvio. Nas organizações isto só acontece quando
quando a própria organização está preparada e vê-se já lá para a frente, não é? Está a querer apostar nas pessoas que tem atualmente, quer apostar no futuro e quer deixar um legado. Portanto, todo este trabalho de desenvolvimento, de capacitação, de puxar as pessoas, de maximizar. Eu tive a oportunidade, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar um bocadinho nesses projetos logo desde o início, portanto, acho que sou das primeiras, não é? Aliás, tu se não participaste no primeiro seminário de certificação de analistas, participaste... Foi no primeiro, acho que foi. Foste das primeiras analistas eu internacionais. E a minha equipa na altura, foi, sim senhora. Portanto, eu sou suspeita, mais uma vez. 2014 ou 2013, já não me lembro. Sim, foi ontem. Olha, mas é para dizer a importância que estes temas já têm, que não são de hoje, não é? Portanto, e tu há bocadinho falavas do tema da pandemia, veio apenas maximizar ou aproveitar para trabalharmos, não é, outros temas, mas estas são preocupações que já devem existir dentro das organizações para se poder evoluir e crescer. Agora ias dizer qualquer coisa e eu gostei-te. E é porque é integrado naquilo que estavas a dizer. Eu costumo dizer que normalmente a gente diz a casa não se faz pelo telhado, a casa faz pelas suas bases. Da mesma forma, a liderança não deve ser vista como o telhado, o topo. A liderança é a raiz da organização. E, portanto, quando nós pensamos em capacitar, formar, desenvolver, nós temos que começar pela liderança, pelos líderes exatamente. Porque se nós não tivermos os líderes, e estou a falar de todos os níveis de liderança, se não estivermos perfeitamente imbuídos do espírito que pretendemos implementar, e se eles não tiverem a naturalidade para liderar as suas equipas de forma espontânea, de forma natural, para poder puxar o máximo por elas, não é possível depois as formações, o coaching, o mentoring, seja aquilo que for, produzir os resultados que nós esperamos. E, portanto, muitas vezes não é culpa das empresas de formação ou dos coaches ou dos consultores. Não, tem a ver com a base. Nós temos que primeiro sensibilizar os líderes, que eles, independentemente de serem líderes, devem dar o exemplo de ser os primeiros a levar a formação. Eu estou constantemente a levar a formação e tenho 55 anos de idade, vou fazer 55 anos de idade. Eu continuo a ser totalmente. E até morrer eu vou estar a aprender e vou querer aprender. E nós temos que partir deste princípio. O só sei que nada sei é um dos principais pilares para conseguirmos levar a bom porto os nossos objetivos. E, portanto, os líderes, e estou a falar agora nomeadamente para líderes em Angola e em Portugal, repare, isto não é só em Angola. Portugal tem o mesmo tipo, enferma pelo mesmo tipo de defeito, os líderes em Portugal, que quando chegam àquele patamar de liderança, acham que não precisam. E então, ao acharem que não precisam, não são engajados. Ao não serem engajados, todo o processo que vem a seguir não encaixa. Não funciona. Vais ter muitas barreiras. Depois andam em direções de capital humano e de recursos humanos, coitados, andam numa luta tremenda e às vezes levam na cabeça porque não conseguiram atingir os objetivos. Porque não formámos bem. Não. Tem que começar em vocês. Porque se não começa nos líderes, é muito complicado. Esta tem sido a minha luta nestes últimos, principalmente amor, por favor, fecha-me só aí a porta. A Marina deixou cair qualquer coisa. Encosta aí a porta, se faz favor. E como eu estava a dizer, tem sido a minha luta nestes últimos 2 anos e principalmente neste último ano, 1 ano e meio desde que temos ali a academia, desde que fomos ali para a APL, ficámos com a nossa academia de formação, tentar sensibilizar, e tivemos muitas palestras e seminários e workshops para sensibilizar os líderes, a começar pelos líderes do executivo, que é fundamental e é crucial eles darem o exemplo também nisso. Porque se não o fizerem fica muito complicado. E vamos andar constantemente a remediar e podemos vir com as melhores soluções e as melhores ferramentas e as melhores coisas. Se não introduzirmos isto na liderança primeiro, fica muito complicado. Tu depois dizes, mas o PDA, um relatório de perfil comportamental, mas quem é o líder que gosta de ser avaliado? O PDA não avalia. Um relatório de perfil comportamental é um relatório que define os nossos pontos fortes, as nossas áreas menos fortes, que podemos desenvolver para serem muito mais fortes, os pontos fortes que se podem tornar em limitações, porque são excessivamente fortes e perante determinado contexto podem virar limitações,
E todos nós temos de ficar satisfeitos por conhecer melhor a nossa própria fotografia interna. Houve coisas em mim que eu descobri, eu faço o PDA todos os 6 meses, para tentar perceber se vou melhorando algumas competências. Eu era zero em paciência. Zero. Não tinha paciência. E trabalhei essa paciência. Hoje estou muito melhor. Já estou nos 60%, o que é muito bom. Aliás, a malta da nossa equipa, ainda as meninas, estas estagiárias que eu vos estava a ler aquilo há bocado, dizem mesmo que eu fui sempre muito paciente, portanto, mas trabalhei. Portanto, mesmo aqueles que são impacientes podem trabalhar, e a paciência não é uma coisa fácil de trabalhar. E, portanto, se conseguimos trabalhar a paciência, conseguimos trabalhar qualquer competência. É só querer. Olha, aí é que tu chegaste ao cerne da questão, é só querer. E este só querer é gigantesco, porque é preciso admitir que queremos evoluir, é preciso admitir que temos fraquezas, é preciso admitir que se quer investir no nosso desenvolvimento e na nossa capacitação, porque isto parece tão simples de ser dito e parece... Porque eu comungo disso, não é? Ou seja, eu defendo que nós devemos estar em constante processo de aprendizagem. E parece-me tão normal e natural dizê-lo que quando olho para pessoas que não têm este posicionamento, apesar de até poderem defender, mas é nos atos que nós vemos como é que as coisas gerem, então é como se... Então o que é que falta aqui? É dizer, olha, eu não sei, eu não sei fazer... Eu não sei, eu quero aprender, eu quero melhorar. O primeiro passo para a mudança e para uma liderança efetiva começa por nós. Começa por assumir, não há ninguém perfeito, mais uma vez. Eu também tenho lá o meu relatório. É assim, eu tenho andado entre os verdes e os vermelhos, portanto, ou entre aquilo que é funções, portanto, a parte mais de liderança e a parte mais do bem-estar dos outros e empatia. Mas eu às vezes acho que não sou nada empática. Eu dou o meu exemplo, eu às vezes acho que não sou nada empática. Tanto que há pessoas que até consideram que eu sou muito mais autoritária. E tal como tu fizeste este trabalho e tens feito este trabalho de desenvolveres a tua paciência, todos nós temos sempre momentos da nossa vida em que precisamos trabalhar determinadas competências. É interessante que eu agora deveria voltar a fazer, mas pronto, depois vou ver como é que fica. Podemos fazer. E tu sabes que para ti está sempre disponível, não é? Eu sou uma consumidora, portanto eu não conto. Não, mas é isso. Se nós, a partir do momento que aceitarmos, e acho que isto tem a ver, já não é só profissional, isto tem a ver com o nosso eu, não é? A nossa evolução como pessoa. O nosso desenvolvimento, não é? O nosso desenvolvimento. Se nós aceitarmos que somos uma mescla de virtudes e defeitos, todos nós, sem exceção, que temos virtudes, temos defeitos, e essa soma dos dois, mais os erros que cometemos, as coisas boas que fizemos, as fantásticas, as menos boas, as muito más, porque também fizemos coisas muito más, se aceitarmos isso de uma forma natural, acho que temos tudo para crescer. E ao crescermos como seres humanos, estamos automaticamente a crescer também como líderes, no caso, falando de líderes. Porque é um processo de aprendizagem contínuo, não é? Isto hoje é um momento, não é? Hoje isto está a funcionar e eu daqui a 3 anos ou daqui a meio ano, aquilo que funcionou naquele momento pode já não aplicar-se porque as situações são diferentes. Sem dúvida. E eu tenho que ir para a frente. E se neste momento eu estou a ser mais autoritária, porque preciso de ser autoritária para que as coisas aconteçam e concretizem-se, mas quando tiver a certeza, e isto acontece muito quando entramos em equipas jovens e novas, que é no sentido, a casa está a arder, então o que é que vamos fazer? E ninguém sabe o que é que está a fazer. Peguem num balde de água e apaguem o fogo, não é? Então vamos lá para a ação, vamos fazer acontecer. Mas muitas vezes as pessoas não percebem isto e associar depois tudo aquilo que é a questão do rigor, a questão do profissionalismo, de trazer, de potencializar as pessoas. Se as pessoas olharem isto sempre como um processo também de construção, não é? De desenvolvimento, não, há aqui este investimento, mas é para amanhã, para o meu futuro, é para o meu crescimento. Também esse mesmo posicionamento em termos desta aquisição de competências será certamente melhor. E é engraçado porque estamos aqui a ter
Eu vou ler aqui alguns comentários que estão aqui a passar sobre este tema, para nos trazer aqui um bocado mais de animar aqui o nosso discurso. A Paula coloca que é ter a humildade de aspirar cada vez mais para aprender, querer é poder. O Carlos, e eu tenho ali outras questões em cima, não me esqueci delas, só estou a fazer aqui o enquadramento ao contrário. O Carlos diz que aqui o receio que até o querer falta ser instruído, incutido, incentivado em muitos de nós, pois é aquilo que falávamos. Ambas, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Temos que puxar pela nossa juventude, sobretudo na juventude, e de criar esta vontade. Eu só acrescentava uma coisa. Vocês os três falaram em pontos fundamentais, só acrescentaria uma coisa. Eu acho que falta, e volto a repetir, não é um problema de Angola, é um problema de muitas nações, e nomeadamente das nações de teor latino. Isto já não tem a ver de língua portuguesa, isto tem a ver de teor latino, os países latinos, e obviamente, automaticamente, todos os palopes também, por inerência. Falta de accountability, falta de responsabilização. Implementar processos de accountability transversais na organização para que se acabe de uma vez por todas, quando não fazem, dizer que a culpa é do vizinho, é do chefe, é do subordinado. Não. Está na tua tarefa, está na tua função ser responsável por concluir isso mesmo. E, portanto, com processos de accountability bem delineados e bem implementados, esse problema deixa de existir. Mas para isto acontecer, voltamos outra vez à questão, e lá está outra vez a pescadinha de rabo na boca, isto só é possível de acontecer se os líderes, se quem decide, perceber que a accountability também o inclui a ele. Não é? Porque se não perceberem isto, fica complicado. E esse é o grande desafio. Olha, o Carlos queria dizer qualquer coisa. Espera aí, não estamos a ouvir-te, Carlos. Não percebem. Alguns não percebem, Carlos. Alguns não percebem. O principal dilema do que eu tenho vindo a encontrar, e de vários exemplos também que nós vamos colhendo dos nossos colegas e parceiros, é que, de facto, há aqui uma resistência à mudança, à transformação, à melhoria, ao progresso, mas é vindo das camadas que já ocupavam os cargos em primeiro lugar. Os atuais líderes das administrações das nossas organizações é que têm criado as principais barreiras, seja de natureza organizacional, seja de natureza de um conflito intrínseco à sua pessoa quanto à sua postura de liderança. A principal barreira não está a vir dos trabalhadores. Eu tenho, de facto, identificado que existem enormes e fantásticos talentos nas organizações que estão simplesmente porque têm a necessidade do suporte financeiro para sustentar as suas famílias, estão-se a esvaziar da motivação e das competências, por assim dizer, porque precisam meramente de sobreviver, de existir. Então, o que eu tenho evidenciado é que continua a haver aquele comportamento direcionado para uma postura de liderança singular, independentemente de eu ter ou não uma administração a suportar a organização, está muito, muito direcionado para o PCA decide, ele é que sabe, independentemente do que as estruturas possam conceber como oportunidades de melhoria na organização, seja a nível de recursos humanos ou outras áreas. 100% de acordo. No que a mim diz respeito, não podia dizer melhor, Carlos. É exatamente isso. E eu aqui até lanço um desafio à liderança feminina Angola. Acho que nós podemos fazer uma coisa. O queremos mudar alguma coisa em Angola tem que começar por aqui. Já trouxemos ferramentas fantásticas, temos processos fantásticos, temos formadores e consultores fantásticos, temos coaches fantásticos, temos diretores e gestores de recursos humanos fantásticos. O que é que nos está a faltar? Eu acho que nós temos que sensibilizar os líderes. Acho que deveríamos organizar umas jornadas de sensibilização para estes aspectos fundamentais da liderança, onde de alguma forma conseguíssemos passar a mensagem, entrarmos em debate aberto. Acho que era algo que devíamos fazer. E deve ser pensado com... Lance-te este desafio e podes contar com a nossa equipa, a Eva, e a própria PDA International, a própria Festo. Eu, além da PDA, também represento a Festo em Angola. A Festo é a líder mundial
de tecnologias de educação e informação, são alemães. Estamos a falar de uma multinacional que fatura uns milhares de milhões de euros, billions, como dizem os americanos. E posso dizer que estou à vontade. Este tipo de decisão passa muito por mim, o Paulo passa quase exclusivamente por mim no que diz respeito à Angola. Podes contar com o nosso apoio, nossa África Talentos a Mais Angola, da FESTO, da PDA. Gostaríamos muito de desenvolver algo com vocês, Liderança Feminina Angola, criar estas jornadas de sensibilização, que depois até pode começar por ser geral e depois passarmos passar a ser temática. Porque este é o problema. O problema é que nós temos que sensibilizar os nossos líderes, e alguns são meus amigos, atenção, alguns estão lá no governo e são meus amigos, e se me tiverem a ouvir ou forem a ouvir mais tarde, eles já ouviram isto de mim, não é novidade. Nós temos que os sensibilizar para serem eles os primeiros a dar o exemplo, e portanto eles têm que aceitar naturalmente as coisas, não podem encostar-se, a expressão é esta, indiretamente o Carlos disse isso há bocado, eles não podem encostar-se à sua posição de líderes, à sua função, e simplesmente deixar andar. Não. Nós, se queremos que o país cresça, e Angola tem tudo, atenção, Angola tem tudo para ser o líder do mercado africano. Angola tem tudo para ser um dos países de mais sucesso do mundo. Angola tem tudo para produzir tudo e para fazer tudo, meu Deus. O Carlos falou, líderes que temos detectado, Angola tem um potencial de liderança fabuloso. Muito mais do que Portugal, porque Portugal, tu tens as limitações em Portugal da forma de ser, de educação. O angolano é mais liberto, é mais aberto, é mais ágil, vai à procura de resolver problemas, talvez porque tenha passado por mais dificuldades durante o seu percurso de vida. Nós temos tudo. Portanto, é só abrirmos, passa a expressão, a cabeça aos nossos amigos líderes, a malta que está na liderança, para aceitarem isto de uma forma natural, para poderem ser vistos amanhã como um exemplo para as gerações futuras, como aquelas pessoas que serviram de exemplo para o futuro, que estimularam outros. Eles só têm a ganhar em servir de exemplo, eles só têm a ganhar em serem âncoras desse objetivo. Portanto, em nosso nome eu lanço o desafio e adoraria ser algo a fazer em conjunto com a liderança feminina Angola, que fazia todo o sentido. Vamos a isso! Lá vou arranjar mais forma para começar. Claro que sim. Ou seja, tu já sabias, não era preciso lançar o desafio. Qualquer coisa desse género, eu não consigo dizer que não é? Esse é o meu problema. Vamos pensar nele, claro que sim, para o próximo ano, 2021. Sim, fazer uma coisa gira, umas jornadas, uma coisa engraçada de sensibilização e gosto, transversal, de liderança. Com a nossa parceria. Teremos muito gosto em com fazer. Jogos, com simulações, com gameplays, com a formar equipas de líderes e liderados. Vamos fazer uma coisa muito gira. Acho que podemos fazer aí algo muito giro. Deixei-te ouvir. Vamos sim. Okay. Sim, eu estava a falar e depois reparei que estava sem som. Ainda temos aqui, antes de fazer aqui as minhas perguntas finais, que a nossa conversa está mesmo boa, mas isto já estamos quase uma hora, não é? Então, eu tinha aqui ainda alguns comentários que queria partilhar contigo. Agora sim, vou lá buscar. Estão aqui a fazer perguntas sobre o brainwriting. Se podes falar mais um bocadinho em que consiste? Posso. Aliás, até vou fazer o seguinte, e depois vou partilhar contigo. Eu, ao contrário, lá está uma das coisas onde eu melhorei a minha personalidade. Eu escondia muito aquilo que achava que era um segredo que estava a trazer para Angola, porque a minha concorrência se podia servir desses segredos. Hoje penso exatamente ao contrário. Hoje acho que devo partilhar ao máximo. Tudo aquilo que possa contribuir para melhorar as coisas, só tenho a partilhar e terei todo o gosto. Eu depois envio para ti, para tu poderes mandar para todos, inclusivamente a forma estruturada como o programa é feito. Mas, de uma forma resumida, o que é o brainwriting? O brainwriting, imaginam, vocês estabelecem um objetivo ou uma ideia. Vamos gerar aqui uma ideia, sei lá, vamos constituir uma academia, que nome é que vamos dar a esta academia? E quais os objetivos da academia? E então reunimos a malta toda com uma folha de papel A4 e vão tomar notas, por escrito, de, sei lá, até 10, pois vocês definem, depende de quem está convosco, até 10 frases, ou até 10 ideias, ou até 10 soluções, ou até 10 palavras, vão lá escrever. Fazem um pequeno introito de início, tudo o que vos vier à cabeça vocês ponham lá.
porque às vezes as melhores ideias parecem ser as mais absurdas. Algumas das melhores ideias da história mundial começaram por ser ideias absurdas. E, portanto, ponham tudo por escrito. Depois, aquilo são uns tantos minutos. Eu costumo fazer 5 minutos. Há quem faça 2 minutos, há quem faça 3 minutos. Depois vocês definem quanto tempo vão cronometrar. Passam essa folha para o parceiro do lado. E o parceiro do lado vai utilizar aquelas ideias. Todos fazem, atenção. Mas passam depois todos para o parceiro do lado e podem complementar ideias. Não podem apagar nada. Podem acrescentar ou complementar. No final, entre eles vão reunir para escolher as 10 ideias-chaves. E depois, no fim, votam dessas 10 ideias-chaves qual é a vencedora. Epá, e tem dado resultados absolutamente fabulosos, porque estamos a envolver nisto, lá está as pessoas mais tímidas, mais reservadas, mais influenciadas pelo poder de comunicação dos outros. Não tens às vezes na tua equipa malta que se cala nas reuniões de brainstorming, porque há um que fala muito, claro que e depois fica calado. Pronto, essa pessoa não vai produzir ideias. Claro que sim. Claro que sim. E se calhar pode ter ali... Não, mas é um excelente exercício. Eu também nunca utilizei, mas acredito que vou passar também a utilizar. E até mesmo nas ações de formação nós utilizamos como um dos exercícios, uma das dinâmicas que fazemos é um brainwriting. É muito giro. Uau, muito bom. Então, pronto, quando tu partilhas aqui na página da liderança um bocadinho mais de informação, depois articulamos como é que nós partilhamos essa informação. Depois houve aqui uma pequena discussão ainda, aqui o Carlos e depois o José, que falaram também da questão da liderança das mulheres, e o José Carlos diz que concorda plenamente sobre a liderança das mulheres ser mais eficaz que a liderança dos homens. Mas deve ter uma questão genética, porque se fosse só por uma questão de educação, muitos homens que são educados só por mulheres, mesmo assim não conseguem essa eficácia. Portanto, aqui uma questão para reflexão também, não é? Se me permites, é óbvio que existem exceções. Eu já conheci mulheres ao nível da liderança execráveis. Atenção, há exceções em tudo há exceções. Também é óbvio. Agora as mulheres têm uma condição natural, até por transportarem o bebê aquele tempo todo, depois toda a educação e todo o cuidado que têm, ainda têm que estar a preocupar com a família, têm que estar a preocupar com o trabalho, tem uma resiliência e uma sensibilidade fora do comum, tem uma capacidade, a mulher tem, repara, quantas vezes tu ouves dizer isto, eu consigo estar a falar de 3 assuntos ao mesmo tempo, o meu marido ou o meu companheiro não consegue, ele tem que estar focado só naquilo. Porque os homens focam-se, não é? Os homens não conseguem ter a vossa bidimensionalidade ou tridimensionalidade. Não conseguem ter, regra geral, a vossa sensibilidade para lidar com os temas. E isto nota-se principalmente ao nível das crises. Ao longo da história mundial, se vocês repararem, quantas vezes foi uma mulher a resolver crises? Quantas vezes teve de ser uma mulher a ter, naquele período mais negro da crise que se chegou à frente, e fosses como estando à frente ou como estando ao lado ou atrás do rei, do imperador, do presidente, whatever, quantas e quantas vezes não foi uma mulher? Eu acho que todos nós sairíamos a ganhar se houvesse... atenção, eu não falo em igualdade de género. As pessoas têm muito a tendência a falar em igualdade de género. Eu acho que as pessoas devem ser recompensadas pela sua competência natural, independentemente de serem homem, mulher, mais pequenino, mais alto, mais velho, mais bonito, mais feio. É a sua competência. E eu acho que se fizerem isto, as mulheres vão ocupar muitos cargos de liderança, porque vocês têm essa capacidade que, regra geral... É um grande desafio, não é? Infelizmente, os números não são nossos amigos, os números contam histórias, e os números ainda não contam histórias que, apesar de todos termos esta consciência da importância da competência, da importância de uma liderança feminina, a verdade é que nós continuamos com números dramáticos ao nível da liderança mundial. Eva, como é que está isso em Angola e em África? Tens ideia da desproporcionalidade? Olha, em Angola não, porque não há nenhum estudo, ou melhor, eu tive acesso a uma informação através de um estudo, mas como ele ainda não está... penso publicado e divulgado, não convém estar a fazer referências, mas vai muito em linha com aquilo que é a nível mundial,
Ou seja, nós estamos a falar de cerca de 13%, entre 13% a 17% a nível mundial de mulheres em funções de topo, são estes os números. Não estou a falar na política, atenção, porque aqui há um esforço de se tentar chegar a outros indicadores, mas não está diferente daquilo que é o nível mundial. A mulher não está nem de perto nem de longe a 1/3. Portanto, nem a 33%, não é? E queremos chegar a 50%, é o objetivo da ODS, quinto objetivo que nós também defendemos, e é por isso que este projeto é a valorização da mulher líder, é falar da liderança no feminino, como tu disseste e bem, para chegarmos à equidade, para chegarmos àquilo que é a igualdade. A igualdade neste posicionamento de termos as mesmas oportunidades para os mesmos lugares. Isso ainda não está a acontecer. Portanto, se não houver mais mecanismos, mais formas de trazermos estes temas para cima da mesa, aquilo que falavas da tomada da consciência, da sensibilização, nós nunca vamos conseguir. Mas é preciso também que a mulher queira lá estar, que a mulher queira sentar-se à mesa, que a mulher ouse dizer, eu estou aqui, eu tenho uma voz, eu também quero ser ouvida. Porque este também é um outro lado, não é? Portanto, há todo um trabalho, há todo um processo. Eu acho que 2030 está aí à porta, falta muito pouco tempo para chegar a estes objetivos que ainda não estamos a conseguir lá chegar. E só faz sentido falarmos cada vez mais disto porque ainda não estamos lá. E eu concordo ipsis verbis com o tema da competência. As mulheres têm que estar, homens ou mulheres, têm que estar nos sítios que devem estar pelas competências que têm. Ponto. É um desafio. Olha, eu acho que em Angola podíamos fazer, nós estamos agora a fazer um survey com estudantes da Universidade Católica, com estagiários nossos e com a nossa equipa. Podíamos fazer um survey para em parceria, para tentarmos perceber como é que está a liderança feminina em Angola. E vamos concordo contigo, e há aqui uma coisa em relação à liderança nas organizações. Eu acho que é um preconceito errado. Muitos pensam que o facto da mulher ter filhos, de ser dona de casa, que é um constrangimento à rentabilidade, à produtividade, whatever. Nada de mais errado, conforme aliás aquilo que estamos a viver hoje, que o teletrabalho está a provar. Nós podemos perfeitamente, e não é à toa, até me vou adiantar, normalmente isto é no fim, mas eu até me vou adiantar. Vou falar só no fim do meu livro, um dos livros que mais me marcou, mas agora vou ler o último livro que eu li. E este livro, que eu acho que é um livro que vai marcar, chama-se 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Este 4 horas por semana é exatamente a mensagem para as pessoas perceberem que nós podemos trabalhar menos, produzindo mais e sendo mais felizes, dando mais atenção às coisas que realmente interessam. E podemos estar a produzir mais e dar mais à organização. É tudo uma questão de método. E, portanto, eu acho que é um falso preconceito pensar-se, porque vai ser mãe, depois, ou é dona de casa, depois não tem condições para estar a assumir a liderança. É errado. Eu até gosto de ver, olha, contigo, Eva, tu lembras-te quando tivemos aquele podcast, aquele webinar com a PDA, que foste tu e a Fernanda Correia, a diretora da Academia do BSA? Sim, claro que sim. Disso? Claro a Fernanda não estava depois com as duas bebês. E falámos exatamente disso. Ela falou do tema do work-life balance e focámos muito nisso na nossa abordagem. Ou seja, de um lado a liderança feminina e como é que é o posicionamento, e ela trouxe muito esta preocupação de o que é importante, o que é prioritário. Porque há uma coisa que é, e isto só para fecharmos aqui a nossa conversa que está tão boa, que há uma coisa que é importante é o trabalho não vai deixar de existir. Amanhã nós vamos ter mais trabalho na secretária. Os pequenos momentos que temos com as nossas famílias e connosco. O que esta pandemia me obrigou a mim, enquanto Eva, foi ouvir-me a mim. E eu acho que isto é muito importante para todos nós. Eu ouvia-me pouco. Eu ouvia toda a gente, mas ouvia-me pouco. E ouvir-me a mim, e ter tempo para mim, e ter tempo, e ser um bocadinho
invejosa neste tempo para mim, que pode ser 10 minutos de manhã, 10 minutos ao final do dia, e houve imensas pessoas que, algumas até estão aqui a acompanhar, outras podem não estar a acompanhar, mas que influenciaram-me nesse sentido de, olha, e de manhã, o que é que tu consegues fazer? Eu agora até mando a postar mal porque já deixei outra vez o meu yoga de manhã, fazia todos os dias 10, 15 minutos, mas estou a fazer à tarde... Eu não deixo a meditação, o meu arte máximo faço todos os dias. Não, mas estou a fazer, olha, estou a fazer ao final da tarde, estou a fazer à noite, ouço sempre antes antes de descansar, estou sempre a ouvir ou uma música para meditar ou alguma coisa. Portanto, nós temos que ter tempo para nós, para podermos doar aos outros aquilo que nós podemos dar, esta nossa energia. Doar aos outros e doar aos outros com qualidade. É isso. Com qualidade. Com qualidade, porque se nós não tivermos energia, nós não vamos conseguir fazê-lo. Então, eu estou aqui na fase final, quase. Mas antes, eu gosto muito, tu já falaste de um livro, não sei se tens mais outros livros. Tenho. Não, este que eu falei foi o último que eu li, portanto, e era importante referi-lo. Agora, eu tive muitos livros que me marcaram, 100 anos de solidão, As Vozes de Marrakech, do Elias Canetti, que foi um livro absolutamente fabuloso. Talvez o livro que melhor consegue passar a mensagem. Tu estás a ler o livro e estás a sentir os sons, os cheiros, os movimentos, os momentos. E eu que já estive em Marrakech e nunca ninguém descreveu tão bem aquilo. E tudo aquilo que é intrínseco. Portanto, é um livro fabuloso. Mas o livro que eu quero falar hoje chama-se Um Barco com 1 Milhão de Anos. O Barco com 1 Milhão de Anos. É um livro que eu já li por 2 vezes. A última das quais é há uns 10 anos, da primeira há 20 anos atrás. Mas é um livro que é intemporal. É um livro que tem tudo a ver com o momento que nós estamos a viver e com aquilo que, com muita ansiedade, nos pode esperar. O Barco com 1 Milhão de Anos, de Poul Anderson. Poul não é Poul com A, é com O-U-L, P-O-U-L, Anderson. Tem a ver com uma história, porque é um romance, é um livro bastante grande, é um romance. Tem a ver com uma história de 10 imortais. Estamos a falar do imortal mais antigo, nasceu 2000 anos antes de Cristo. Estes 10 imortais que só podiam, não como o Highlander, que só podiam morrer decapitados, eles podiam morrer, obviamente, com um tiro, com uma facada, num acidente de carro, mas por mortes naturais eles não podiam morrer. Ao longo daquela evolução dessas, e a contarem as histórias das civilizações fenícia, cartaginesa, egípcia, romana, com um pormenor e detalhes absolutamente fabulosos, eles vão se encontrando, formam uma família, e quando chegam aos nossos tempos presentes, à atualidade, decidem, ao fim desses milhares de anos, comunicar à humanidade o segredo da imortalidade. E ao passarem à humanidade o segredo da imortalidade, ao fim de muito pouco tempo perceberam que a vida deixou de fazer sentido para eles no planeta Terra, resolvem construir uma nave espacial e partem à conquista do espaço e, quiçá, de uma civilização onde possam voltar a aprender algo de novo, a estar com novas civilizações e a novas situações. É um livro absolutamente delicioso. O Barco com 1 Milhão de Anos, de Poul Anderson. Muito interessante. Eu já tenho uma lista que nunca mais acaba de livros, mas adoro sempre ir pesquisar estas partilhas, adoro sempre estas lufadas de ar fresco que vocês me dão quando partilham um livro. Bom, que eu agora vou pôr mais este na minha lista. Carlos, nós estamos quase aqui a terminar a nossa conversa fantástica. E, como já é habitual, eu gostava de partilhar com todos aquilo que eu levo desta conversa de hoje. Está bem? Aí com um bocado do ruído de fundo dos meus filhos. mas olha, isto já faz parte aqui do... Só pedir a eles para se calarem. Se conseguires. Bom, então... Não precisaste de prometer nenhuma cenourinha para eles calarem, pois não? Não foi preciso. Pronto. Eles já sabem. De vez em quando esquecem-se, mas pronto, faz parte, também são crianças. O que é que eu levo da nossa conversa de hoje? Descomplicou. Cancro cerebral, 29 anos. Impares. Nascer o pôr do sol, descontraído, intenso. Viagens. Nasceu em Angola,
esteve em 95 e 98, viaja para vários países. Regressa a Angola, mulher angolana, 5 netos. As mulheres que o influenciaram... 4 filhos, não te esqueças dos filhos antes dos netos. 4 filhos. As mulheres que o influenciaram, a avó, a mãe, a mulher, a Suzy. A liderança deve ser horizontal, descontraída, o mais possível. Carlos, possibilidade de desenvolver as pessoas, de envolver as pessoas e de deixar à vontade os seus colaboradores para o criticarem. Positivo na crítica. Há uma diferença entre a forma como as pessoas e como as mulheres e os homens lideram e as mulheres fazem de forma espontânea. Brand writing. Make it happen. Liderança feminina Angola. Novos projetos. Sensibilizar líderes. Estou sempre em formação. Só sei que nada sei. Tenho que começar nos líderes. Eu era zero em paciência e estou a trabalhar. Accountability. Responsabilização. Desafio à LFA. Sensibilizar os líderes com umas jornadas. Desafio um survey Mulheres Angola. Dar o exemplo. Angola tem tudo para dar certo. Liderança para exemplo para o futuro. Hoje partilho tudo o que pode contribuir para todos. Importante, as competências. Os livros, 4 horas por semana. E o barco com 1 milhão de anos. É um romance, uma história de imortais. Isto é aquilo que eu levo hoje da nossa conversa com o Carlos. Foi muito bom e eu adoro estas nossas conversas de sexta-feira porque gosto sempre destes momentos que penso que são únicos. Mas antes mesmo de concluir, Carlos, queres uma mensagem que queiras deixar para todos nós que estamos aqui a acompanhar, quer seja na nossa página do YouTube ou aqui no Zoom? Uma mensagem muito simples. Não esmoreçam nunca. Sejam resilientes. Sejam confiantes mesmo naqueles que estão a passar momentos complicados. Eu próprio passei por momentos muito complicados na minha vida. E todos nós temos essa capacidade e esse potencial de os ultrapassar, desde que tenhamos motivação e vontade. Procurem a vossa felicidade e, encontrando a vossa felicidade, vão encontrar todo o sucesso em tudo mais. E é só isto. É só isso com muita força. Com muito Beijinhos e abraços a impacto. vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, a sério. Eu é que Amei estar agradeço. convosco, tá? Eu é que agradeço mais uma vez a tua presença. Já sabem, todas as sextas-feiras, às 18 horas de Luanda, portanto, se estiverem em Portugal, 17 horas, se estiverem no outro lado, tem que ver qual é o horário para Luanda, sempre às 18 horas de Luanda. Há sempre aqui uma conversa fantástica com uma pessoa fantástica, que nos conta um pouco do seu percurso de vida, da sua história, que nos lança desafios. Hoje levamos muitos desafios para casa, mas que acima de tudo queremos que seja uma boa partilha para todos aqueles que nos acompanham. Podem seguir a página da Liderança Feminina no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, partilhem, divulguem. Este projeto só faz sentido quando estamos todos a caminhar para o mesmo sentido e é a minha grande intenção. Eu vou despedir-me aqui de quem está na página do YouTube, agradecer mais uma vez, parar aqui a nossa